Amigos e amigas, enquanto você vai pensando na sua informação aleatória para mandar pra gente, por que não desfrutar um belo bate-papo de hoje? O nosso convidado de hoje, ele é mais do que especial. Ele é um artista multitalentoso. Ele é ator, começou enquanto criança, sabia disso, Mini Ruth? Olha, não sabia não, hein? Depois ele virou dublador, então, enfim, é diretor de dublagem. E olha, na minha humilde opinião do Lucas Salles, ele é o maior diretor de dublagem do Brasil. Eu vou tentar mandar meu currículo, vai que, né? Ele é a voz oficial do Goku, do Dragon Ball Z. Inclusive, dia 9 agora foi o dia nacional do Dragon Ball Z. Exato. Por isso que estamos aqui com ele pra comemorar. Mas além do Goku, ele também faz a voz do Bob Esponja e do Robert Pattinson. Sabia disso? Olha só. É, ele dublou o Batman agora com Robert Pattinson, que é o vampiro lá de Crepúsculo. Ele é muito querido e veio diretamente da Fenda do Biquíni. Senhoras e senhores, vamos receber ele, um dos maiores dubladores do Brasil, Wendel Bezerra! Obrigado, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Wendel, nós é que te agradecemos imensamente. Você deixou de trabalhar para estar conosco. Não, mas vocês me salvaram do trabalho, é diferente. Nos demos de bem. Então, por favor, Marcelo Batista, faça a primeira pergunta para o nosso convidado de honra. Primeira pergunta, Wendel. Nós precisamos saber qual a sua sobremesa predileta, hein? Varia, você sabe que eu sou um cara, eu vario muito das coisas, né? Já foi pudim, já foi muito doce de leite. Ultimamente tem sido merengue, morango com suspiro, creme. delícia. Eu tô nessa agora. Muito E a bom. sobremesa do Bob Esponja? É um pudim coberto com geleia de água viva. Já queimou lagarto, coitado, o cara nem aqueceu a voz, já botando. Inclusive, dói fazer o Bob Esponja, Wendel? Sim, é uma voz que várias vezes eu gravo, quando eu gravo 1 hora e meia de Bob Esponja, mais que isso não dá. E já aconteceu de eu gravar 15 minutos, 20 minutos, porque às vezes ele tá muito gritando, tá num episódio muito histriônico. Alucinado. E aí às vezes começa a queimar mesmo, ficar quente mesmo. E aí tem que parar, porque aí quando eu vou falar, aí a voz já não sai, eu começo a sujar muito. Agora, E eu descobri que eu tô com uma infecção, sei lá, alguma coisa assim na garganta, faz uns 5 meses. Caramba. E aí, porque eu vivia rouco, aí fui no otorrino, e aí ele fez isso, tô tomando antibiótico, tomando um monte de coisa pra coisa, voz hein? voltar bonitinha. Agora, cá entre nós, né, Wendel? O cara que criou o Bob Esponja é usuário de substâncias pesadíssimas, né? Uma esponja que vive no fundo do mar, que tem um amigo que é uma estrela. Mora no abacaxi, Né? Não acende fogueira embaixo do... É muito louco. Mas acho que todos eles são muito loucos. É verdade. Mas é muito Sentido. criativo. Faz muito. E eu gostaria de saber o processo, como foi pra descobrir a voz do Bob Esponja? O dublador original, ele até hoje também, Sim. né, ele faz a voz, a gente chama de voz original. O dublador oficial é o Wendel Bezerra. Ele faz também uma voz, mas a sua, como você descobriu? Você podia ir pra qualquer outro canto? Foi assim, foi um processo. Eu não ia fazer o teste, toda a série pedem teste para os protagonistas. Eu não ia fazer, mas eu sou meio fominha. E eu vi que tava, o que tá acontecendo? O que é isso aí? É uma série, um desenho e tal. Aí devia ser uma cena, acho que com o Lula Molusco, o Seu Siriguejo. E o Bob Esponja, que na hora eu nem sabia o nome, eu até achei que fosse um queijo. E aí eu fiquei olhando e falei, deixa eu fazer o teste aí pro amarelinho. É você? Eu, deixa eu fazer. Aí fui fazer o teste aí, fiquei 50 minutos. A gente costuma fazer teste em 10, 15 minutos, né, na dublagem, assim. Fiquei 50 minutos, eu ia, ouvia. Aí eu fazia meio que uma cópia. Se você ouvir a primeira temporada, não é a mesma coisa que virou depois. Porque quando eu comecei a ficar mais confortável no personagem, aí eu fui dando uma melodia, fui colocando a voz num lugar que me permitia cantar, sussurrar, enfim, me permitia interpretar melhor, né? Então demorou, sei lá, 1 ano fazendo pra eu poder chegar nessa... É maravilhoso. É muito boa, é E maravilhoso. você é o tipo, Wendel, que tem coisinhas do Bob Esponja em casa? Porque, por exemplo, tem muitos fãs do Bob, né? Até a artista, a nossa amiga Milene Pavoró, ela é a doida do Bob Esponja. Ela é impressionante. Você tem coisinhas em casa? Eu tenho bastante coisa, mas é tudo coisa que eu ganhei. Eu ganho tanta coisa
que quando às vezes eu viajo, eu tô em algum lugar, eu já tenho. Então eu ganho bastante coisa, mas minha casa é repleta. Tem uma coisa interessante, tem um quadro tipo renascentista, com uma moldura clássica e tal, que é um desenho do Bob Esponja. Que interessante. E eu também tenho um quadro, esse eu comprei, lembrei, esse eu comprei lá nos Estados Unidos, que é rabiscos originais, né, esboços originais de storyboard. Poxa, que legal. Que legal. Agora, eu gostaria de tirar uma dúvida. Em algum momento você já atendeu alguma ligação imitando a voz de um personagem? De preferência um call center. Um call center te liga e você quer... Mas é uma excelente ideia, vou fazer, porque às vezes enche o saco essas ligações. Demais, eu vou começar a fazer isso. E aí não clonam a tua voz. Exato. Vão clonar o cartão do Bob Esponja. Exato. Né? Eu vou começar a fazer. E obrigado, você me arrumou tirou um problema da minha vida. É um saco, né? E tem períodos em que ligam demais, né? E eu tô Atende nesse já? período de estar tocando o tempo inteiro o telefone. Eu vou começar a atender com a voz do Bob E ao Esponja. contrário, você já ligou pra algum lugar fazendo voz de personagem? Pra pedir Já. uma pizza, por exemplo? Já liguei uma vez, foi muito legal. Na verdade era um programa piloto que eu tava com o Jacaré Banguela, o Rodrigo Rodrigues, e aí tinha esse desafio, vamos ligar para algum lugar, e era de noite, e ligamos para uma empresa de gás. Eles ligaram para uma empresa de gás, atendeu uma mulher, e o meu desafio era segurar ela por pelo menos 2 minutos no telefone, o tempo inteiro com a voz do Bob Esponja, e eu fui brincando e improvisando e tal, e ela rindo, e ela entrou na brincadeira e tal. Que legal. Aí no fim, foi demais, que ela falou, nossa, você salvou o meu dia, porque foi um dia tão chato, tão difícil, tão problemático e tal, e agora você me fez dar risada, foi muito legal. Muito bonito. Nunca foi pro ar porque foi um piloto. Estamos aqui falando O de pior, salvar. terminando, Por favor. o cara nunca deu rec, então o piloto não foi apresentado. Nossa. Olha aí que gênio. Porque ficamos lá 2 horas fazendo o programa, eram 5, 6 pessoas e tal, divertido pra caramba. Aí foi regravar o piloto, aí já não pude ir, aí já perdeu tudo. Estagiário foi demitido. Fizeram de maldade. Estamos no ar aqui com ele, o Wendel Bezerra, que é o maior dublador do Brasil e também diretor de dublagem e responsável por vozes como a de Bob Esponja e também a de Goku. Ele tem vários personagens, mas eu acho que o que mais me marcou quando eu vi pela primeira vez foi Goku de Dragon Ball, que é uma saga que nunca também chegou ao fim, né? Sim, eu tenho essa coisa, os personagens que eu faço, eles duram. O Bob Esponja eu dublo há 25 anos, o Goku há 26. 26? Não, 27. E o Bob Esponja 26. O Buddy Valastro, que é o Cake Boss, sei lá, uns A de Eterno 15 também. anos. O Bear Grylls também, 15, 20 anos. E atores, né? Eu comecei a dublar alguns atores que passaram a fazer sucesso, né? Então o Sean Astin, né, lá do Senhor dos Anéis, desde então eu dublo ele em tudo. O Robert Pattinson, dublei no Crepúsculo, e aí desde então dublei ele. Quem mais? Tem esses doidos assim que os caras vivem trabalhando, graças a Deus também, porque dá trabalho pra gente, né? Muito. Inclusive, esse ano, Dragon Ball Z faz 40 anos. Existe uma perspectiva de novas temporadas a serem Sim, lançadas? eles anunciaram que acho que em outubro para novembro vai ter uma nova saga de Dragon Ball Super. Cara, que incrível. Mini Ruth, você está na frente de Wendel Bezerra, você é fã dele. Aproveite para fazer algum pedido. Ai, meu Deus, Wendel, sou muito fã. Tem como você falar com a voz do Goku, falando pro pessoal ouvir o Sobremesa aqui na TMC? Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Sobremesa, será a batalha com Lucas Salles. Sensacional! Muito obrigado, Wendel Bezerra. Cara, é impressionante, porque talvez não seja uma voz muito diferente daquela que você já tem. Sim. Mas você consegue diferenciá-la e automaticamente ver emoção. É impressionante. Eu lembro de eu criancinha assistindo na frente da televisão, e você também. Se você tem mais de 30 anos, você sabe do que eu tô falando, porque a gente ouvia essa voz e ficava, nossa, ansiosos esperando chegar o Goku. Como é que... Inclusive, ô Batista, você é mais velho do que a gente. Eu não assistia Dragon Ball Z. Não? Não assistia. Eu não gostava desse tipo de desenho. Ele é da época do Barba Papa. Eu não gostava. Eu gostava de Pica-Pau, Gato Tom e Félix. Jerry, Gato Félix. Mas, ô Wendel,
Você é daqueles maluquinhos que fica andando pela casa, assim, fazendo a voz do personagem pra ir treinando o dia inteiro? Não. Acorda, fala com a mulher, com a voz do Goku, do Bob Esponja. Não, mas às vezes eu brinco com as crianças do tipo, quando eles estão assistindo, acontece deles estarem assistindo algum filme, ou o próprio Bob Esponja e tal, eu começo a repetir o que eu falei na tela, eu começo a repetir aqui até a hora que eles, para, pai. E a patroa... Deixa a gente assistir. E a patroa, em algum momento daquele mais caliente, um momento íntimo, você já fez uma dublagem ali ou não? Não. Ou sempre foi você mesmo? Talvez ela tenha algum desejo escondido de um dia eu aparecer no quarto pelado e falar: estou pronto! Senhoras e senhores, Wendel Bezerra! Olha, boa dúvida essa do Batista. E eu gostaria de saber agora, entrando nessa dúvida, você recebeu já muita cantada pela voz? Das pessoas ficarem loucas, falar assim, olha, eu quero namorar com ele. Você é casado, muito bem casado, tem uma família, mas na época de solteiro. Quero saber, enquanto solteiro. Não, acontecia bastante, assim, de... porque eu acho que a minha voz acaba fazendo parte, né, de uma nostalgia gostosa. Então, por exemplo, mas eu tenho mais histórias emotivas no sentido de lição de vida, ou de superação e tal, do que de fato, assim, é claro que acontecia, essa voz, né? O Edward e tal. Mas acontecem coisas muito mais legais do que isso. Do tipo, várias pessoas que eu venci a depressão, eu me aproximei do meu pai, quando meu pai tinha... quantas vezes, às vezes eu vou em evento e chega alguém chorando, porque meu pai era seu fã, eu aprendi a ser seu fã por causa dele, ele não tá mais aqui, a pessoa chora e tal. Teve uma menina que foi, eu li a carta dela, eu chorei no carro, porque ela me entregou a carta, e aí eu li depois, indo embora. E ela tinha sido, pesado, né, as 2 horas. Não. O pai tinha morrido, a mãe casou com o cara, esse cara batia na mãe dela, batia nela, abusava dela. E então a vida dela era um inferno. Ela falava, ouvir a sua voz me trazia paz. Conforto. E foi legal pra mim, essas histórias foram legais, porque foram me fazendo entender a profundidade do trabalho, que não era só chegar no estúdio, gravar e ir embora, que era muito mais. E eu fui passando isso para os meus alunos, para outros dubladores, eu vou tentando fazer com que as pessoas, cara, é muito mais, precisa ter mais, você precisa entregar mais, porque o retorno disso é muito maior, onde a gente alcança. Eu conheci agora um autista não verbal que ele só fala imitando Bob Esponja. Que legal! Então ele aprendeu a falar por conta do Bob Esponja. Que legal! Eu também chorei no palco, porque a mãe dele que falou isso, depois dele ter me feito uma pergunta com a voz do Bob Esponja. Achei que ele tava brincando, porque muita gente fala comigo, oi, tudo bem, né? Então achei que ele tava brincando. E aí a mãe dele falou isso, eu chorei no palco, eu não esperava. Então são coisas muito legais que a dublagem acaba trazendo. Só coisa feliz. Sim, graças a Deus. Que coisa e o boa. Wendel, você tá falando aí que você chorou algumas vezes, né? A gente sabe que o ator, quando ele vai fazer uma cena comovente ali, ele se emociona e tal. Na dublagem, como é que funciona isso pra você? Quando você tem que pegar uma cena que você tem que colocar emoção, como é que é? Normalmente eu choro de verdade, assim como eu rio de verdade. A não ser quando o ator é muito ruim. Porque aí o cara não tá te convencendo, então você também não consegue embarcar naquilo. Mas quando é um bom ator ou quando é um fato real, que nem o Cake Boss, uma vez ele tava falando, quando ele descobriu que a mãe dele tava com ela, tinha acabado de descobrir, e aí ele faz um depoimento pra câmera, ele começa a se emocionar. E aí quando são cenas assim, porque às vezes a gente ensaia 2, 3 vezes. Quando são cenas assim, eu me concentro bastante para ensaiar uma vez só, para eu manter a emoção do momento. Claro, a veracidade da emoção. E aí você se coloca no lugar também. Não tem jeito. Você abraça o que você estiver dublando. O cara pode ser o pior do mundo. Eu dublei o... como é que é? Do Game of Thrones. Pra mim ele é o pior de todos. Ele anda com os cachorros. Não, vou lembrar, vou tentar lembrar. Ele é muito do mal.
E, você torce pra ele. Quando ele morreu, eu fiquei puto, né? É o teu personagem. Claro. Se você não comprar aquele personagem, não vai colar, né? Não vai ser verdadeiro. Então, você compra. E tem algum personagem que você se acha parecido que você faça? Por exemplo, eu sou aventureiro igual o Bear Grylls. Ou, eu prefiro a parte da cozinha que nem o Cake Boss. Nossa... Não sei, não me vejo. Não tem alguém assim que eu me identifico muito ou que eu sou mega fã. Nem dias frios, tipo hoje, Crepúsculo, Fortes. Mas o que eu faço é personagens que eu dublo por muito tempo, eu começo a prestar atenção na personalidade daquele personagem. E o que eu acho legal, eu começo a trazer pra minha vida, pra minha personalidade. Então, muitas das coisas do Goku, do Bob Esponja, do Cake Boss, eu trazia pra mim, isso é legal. Aí você começa a exercitar até aquilo ficar natural, né? Fazer parte de você realmente. Então, pra mim, isso foi muito bom. Que bonito. Olha, que interessante. O personagem dando vida ao dublador. Muito bonito. Amei. O Bob Esponja me incentivou a trabalhar. Não, verdade. Não que me incentivou, mas tem um vídeo dele onde ele comemora segunda-feira. Que a gente vive na cultura do sextou, e parece que o resto é horrível, né? Verdade. E tem um vídeo dele que é comemorando segunda-feira, ele cantando no YouTube, é só um vídeo musical. E aí eu gravei aquilo tudo, demorou um tempo e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, é verdade, né, cara? Segunda, a gente tem que começar a semana bem comemorando. E aí isso me ajudou a ter mais um espírito mais animado do vamos pro trabalho? Vamos. Que bom, olha que bonito. Santo Bob Esponja ensinando a gente a valorizar a segunda-feira. Agora, Marcelo Batista, eu sei que você também gosta de dublagem, gosta do nosso convidado e também gosta de fazer jogos, interações. Sim. Por favor, o momento é seu. Na verdade, hoje nós temos um quadro exclusivo no programa Sobremesa. Esta edição, às 14h21. Você prepare-se para ficar muito bem informado agora com as notícias do Esponja News. Meu Deus do céu, vamos lá. Estou pronto para informar todos vocês. Gabinete de Mendonça nega acesso à proposta de delação de Vorcaro no STF. Governo Trump divulga arquivos sobre OVNIs e vida alienígena. Renda mensal dos brasileiros bate recorde e fica em R$ 3.367, diz IBGE. Polícia Federal avança sobre núcleo político no caso do Banco Master. Este foi o Esponja News. Boa. É com você, Lucas. Muito obrigado, Bob Esponja. Diretamente da Venda do Biquíni, tivemos o Esponja News. Calça quadrada. Bob Esponja fazendo tudo dobrado, além de fazer burger de siri, também está fazendo frila de jornalista aqui na TMC. Wendel, é impressionante, assim, eu acho que você tem um poder, todos os dubladores têm, inclusive, mas você traz uma emoção e uma característica na voz que alguns dubladores eu acho que, assim, não possuem esse talento que você possui. É uma coisa muito exclusiva. E, falando nisso, a gente viu que semana passada tivemos uma espécie de homenagem a uma dubladora no Rio de Janeiro. A Câmara fez uma homenagem. Você participou disso? Você ficou ciente? Então vou falar pra você. A Câmara do Rio homenageou dubladores na última terça-feira. Você acha que finalmente vocês estão ganhando a notoriedade que vocês merecem? Sim, sem sombra de dúvida. Hoje em dia, o fato de eu estar aqui, eu acho que já denota isso. Ao longo do tempo, a dublagem veio melhorando. E também passou a haver uma conscientização do que é de fato o trabalho da dublagem, a importância que ele tem. Hoje a gente sabe que por volta de 80% do público assiste dublado, independentemente de classe social e tal. Então isso acaba sendo muito representativo. E o crescimento da cultura nerd, geek, pop, ajudou também, né, a inserir os dubladores efetivamente nesse universo. E aí eu acho que cada vez mais a gente tem conquistado um espaço
tão grande quanto o artista que está na televisão. E o reconhecimento financeiro também está vindo junto? Também, desde 97, 98 para cá, o valor da dublagem financeiro, né, dobrou. Que e bom. aí vai crescendo todo mês, né? Algo que. Todo mês. Todo ano, né? Algo que fica parado. Então ele está sempre sendo renovado. Tem sempre um reajuste. Tem sempre um reajuste e você comparando, sei lá, com outras profissões, é uma área que acaba remunerando muito bem. Que bom, que ótimo. Ô, Batista, já pensou em utilizar sua bela voz para dublar? Minha voz? Não dá, é muito ruim. Não, só isso, não é que sua voz é muito boa, mas também tem que ser ator para dublar. Tem que ser ator? Tem que ter DRT. Mas não acho aí que é festa, vou chegar e vou dublar. Não, tem que estudar. Tem muita gente que compra DRT, hein? Fica denúncia, hein? Fica denúncia Boa. aqui. Ô, Endel, tem alguma voz de algum personagem brasileiro ou gringo? Isso é pra dar corte, hein? Pra você sair lá no Léo Dias. Tem alguma voz de personagem brasileiro ou gringo que você olha assim, você ouve e você fala, eu faria muito melhor que isso? Tem. Tem. Eventualmente a gente às vezes melhora alguns trabalhos, né? A dublagem às vezes consegue deixar alguns filmes melhores do que o original. Por exemplo, tem uma coisa muito legal, tem uma série que eu amo, que chama 31 Minutos, que são bonecos, é uma série chilena. Eles são brilhantes no humor, na criação, no timing. E aí são feitas, as vozes são feitas pelos próprios bonequeiros. Então são 6 pessoas só. E aí falaram para dublar só com 6 pessoas. E a gente fez. E eu acho que assim, o resultado final em português ficou melhor, mas por quê? Porque eles são excelentes na criação, na brincadeira, no humor, no time. E a gente sabe fazer na voz. Então juntou o talento dos caras, que eu acho incrível, eu gosto realmente da série, com pessoas que são especializadas em brincar com voz, em fazer a voz, em interpretar, em trazer para o Brasil, né, a versão. Então esse eu acho que é um trabalho, não que a gente melhorou, mas que foi uma união muito bacana. E filme, um filme que você dublou e você falou, nossa, que filme horrível esse que eu dublei, esse negócio, coisa horrorosa. Tem uma série... Fiz pelo dinheiro. Eu sofria. Tem uma série que chama Scandal, que eu fazia um cara, chamava Jake Ballard. Eu normalmente esqueço tudo, mas quando a gente pega a raiva... E como que era o Jake Ballard? Ele era um cara importante na série, ele era um dos agentes ali da Casa Branca e tal. E eu achava que ele era mau ator. Além de eu achar que minha voz não combinava com ele, o que já atrapalha, que aí você não compra muito a ideia do que você está fazendo, eu achava ele ruim. Ele jogava o texto fora o tempo inteiro, fazia pausas no lugar errado, sabe essas coisas? Só que eu tenho que seguir o que o cara tá fazendo, não dá pra fazer diferente, não dá pra eu fazer outra pausa se ele tá fazendo a pausa, não dá pra eu ser mais intimista se ele tá falando alto, você tem que seguir. Nossa, eu odiava aquela série, todo mundo morria na série. Todo mundo morria, em várias temporadas, e ele não morria. Todo mundo morria e ele não morria. E você torcendo. Dele da morte. E o diretor sabia que eu não gostava. Ele falou. Aí, um dia, ele toma lá umas 11 facadas. Fizeram no ensaio, quando passou a cena, eu já dei um grito. O diretor tomou um susto. Aí ele começou a rir, porque ele entendeu. Eu falei, ele vai sair da série e tal, não sei o que, beleza. Acabou, tchau, tchau, tchau. Passaram alguns meses, eu fui dublar naquele estúdio. Fui chamado de novo, tô achando que é o trabalho, chego lá e é a série. Aí pensei, bom, deve ser um flashback, né? Deve ser aquelas coisas. Ele no hospital, ufa, ainda bem. Que a cirurgia Agora, mas eu quero saber como que é a dublagem do cara tomando 11 facadas. Como é que é? Isso é bem interessante. Você sabe que reação, a gente chama de reação, né? É uma das coisas mais difíceis na dublagem. Tem gente que dubla bem, mas que faz reação muito mal. Mas a reação, nesse caso, seria tipo...
E o Wendel dublando isso com um sorriso no rosto. São 11 facadas. Ai. Mais uma. Mas me mata direito, Aqui. Que incrível. Wendel Bezerra, ator e dublador e diretor de dublagem, está aqui conosco. E olha que coisa boa, Mini Ruth, ele que é dono de vozes icônicas, deu a honra de estar conosco nesse programinha de, meu Deus, nós somos realmente bem afortunados ou não somos? Não, somos muito, gente. Tô muito feliz. Tô cheio de dúvida aqui pra tirar também. Então, pra melhorar ainda a nossa alegria, o Wendel Bezerra continua com a gente, mas daqui a pouquinho, depois do break. Inclusive, posso pedir uma coisa, Wendel? Eu sei que isso é de respeito total com o dublador, mas eu não posso não pedir. Fala assim, ó, daqui a pouquinho o Sobremesa volta já como Goku, em homenagem ao Dragon Ball Z, que esse ano completa 40 anos. Não percam, daqui a pouquinho Sobremesa volta, já. Porra, garoto! Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC. Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.